Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aí sentado achando que ele vai voltar sozinho, enquanto você está esperando que ele perceba o seu valor, enquanto você está rezando para que ele acorde um dia e veja tudo que você fez por ele, existe outra mulher fazendo exatamente o que eu vou te ensinar hoje, e sabe o que está acontecendo? Ele está completamente obcecado por ela, ele não consegue parar de pensar nela, ele sente um medo visceral de perdê-la, e enquanto isso, você que deu anos da sua vida, você que conhece cada detalhe dele, você está sendo deixado de lado como se fosse uma opção descartável, e eu sei que isso dói. Eu sei que você está sentindo um aperto no peito agora, mas continue aqui comigo, porque o que eu vou te revelar hoje pode mudar completamente essa situação. Deixa eu te explicar uma coisa que acontece todos os dias nos meus consultórios. Mulheres incríveis, mulheres que construíram carreiras brilhantes, que criaram filhos maravilhosos e que seguraram a casa nas costas durante anos, chegam até mim completamente destruídas emocionalmente porque o homem que elas amam está se distanciando, e sabe qual é a primeira coisa que elas me dizem? Ana Beatriz, eu não entendo o que aconteceu. Eu sempre fui uma boa esposa, eu sempre estive disponível, eu sempre fiz tudo por ele. E mesmo assim, ele está indo embora, ele está se afastando. Ele não me olha mais como antes. E eu fico ali sentada, ouvindo essas mulheres maravilhosas se diminuindo, se culpando, achando que o problema está nelas, quando na verdade o que aconteceu foi que elas simplesmente não entenderam como funciona a psicologia masculina profunda, aquela que ninguém te conta, aquela que os homens nem sabem explicar, porque funciona no nível do inconsciente deles. Então imagina a seguinte cena: você está em casa, fazendo tudo o que sempre fez, sendo prestativa, sendo compreensiva, dando espaço quando ele precisa, estando presente quando ele quer, cuidando da casa, cuidando da sua aparência, tentando ser a melhor versão de você mesma, e mesmo assim você sente que ele está distante, ele chega em casa e vai direto para o celular. Ele não te procura mais para conversar sobre o dia dele. Ele não demonstra mais aquele interesse, aquele brilho no olhar quando te vê. O sexo está mecânico ou pior ainda, praticamente inexistente. Ele arruma desculpas para sair sozinho, para ficar com os amigos, para trabalhar até mais tarde, e você começa a sentir aquele frio na barriga, aquele medo que vai crescendo devagarzinho dentro de você, aquele pensamento que você tenta empurrar para longe, mas que volta toda noite quando você está deitado ao lado dele, sentindo que existe um abismo entre vocês dois. E sabe o que é pior? Você tenta conversar, você tenta se aproximar, você pergunta o que está acontecendo e ele responde que está tudo bem, que é só estresse do trabalho, que você está imaginando coisas. Ele te faz sentir que você está louca, que você está sendo dramática, que você está exagerando, e você começa a duvidar da sua própria percepção. Você começa a achar que realmente o problema está na sua cabeça, mas eu tô aqui para te dizer uma coisa muito importante. Você não tá louca, você não tá imaginando coisas, a sua intuição tá corretíssima. E se você não fizer nada, se você continuar nessa postura de esperar que ele mude, de esperar que ele perceba, de esperar que ele volte a te valorizar, você vai perder ele. E não vai ser para o trabalho, não vai ser para os amigos. Vai ser para outra mulher que entendeu exatamente o que eu vou te ensinar hoje. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar, porque isso é crucial para você entender a gravidade da situação em que você está quando um homem começa a se distanciar emocionalmente de você, quando ele para de te procurar, quando ele para de demonstrar interesse, quando ele começa a criar essa distância. Não é porque ele parou de te amar da noite para o dia, não é porque apareceu alguém melhor do que você, não é porque você engordou algum
quilos ou porque você está envelhecendo. Aliás, deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Nós mulheres somos como vinho, melhoramos com o tempo, ganhamos profundidade. Ganhamos sabedoria, ganhamos uma sensualidade que vem da maturidade e que nenhuma menina de 20 anos consegue ter. Então, tira essa bobagem da cabeça agora. O que acontece é muito mais profundo e muito mais perigoso do que você imagina. Quando um homem se distancia, é porque algo na dinâmica do relacionamento de vocês parou de ativar o sistema primitivo dele, aquele sistema que está lá no fundo do cérebro masculino, no sistema límbico, na parte reptiliana que comanda as emoções mais básicas e mais poderosas dele, e uma dessas emoções é o medo de perder algo valioso. O medo de perder algo que ele conquistou, o medo de perder algo que outros homens desejam. E quando você se torna previsível demais, disponível demais, quando você se anula completamente em função dele, quando você faz da vida dele o centro da sua existência, você para de ativar esse medo nele. E sabe o que acontece? Ele relaxa, ele acomoda, ele te coloca na prateleira das coisas garantidas, e coisas garantidas, minha querida, não despertam paixão, não despertam desejo, não despertam aquela vontade louca de te ter. E enquanto você está aí sendo a mulher perfeita, a mulher compreensiva, a mulher que nunca reclama, a mulher que está sempre disponível, existe uma outra mulher que pode nem ser mais bonita do que você, que pode nem ser mais jovem do que você, que pode nem ser mais inteligente do que você, mas que está fazendo algo completamente diferente. Ela está despertando o medo nele, ela está ativando aquele sistema primitivo, ela está fazendo ele sentir que precisa conquistá-la todos os dias, que precisa se esforçar para mantê-la, que pode perdê-la a qualquer momento. E isso, minha querida, é o que cria obsessão. Isso é o que cria paixão. Isso é o que faz um homem não conseguir tirar uma mulher da cabeça. Então, se você continuar fazendo o que está fazendo, se você continuar nessa postura passiva de esperar que ele reconheça o seu valor, de esperar que ele volte a te procurar, de esperar que a situação melhore sozinha, eu vou te dizer exatamente o que vai acontecer, e eu não estou falando isso para te assustar à toa, eu estou falando porque eu vejo isso acontecer todos os dias. Ele vai continuar se distanciando cada vez mais. Vocês vão virar praticamente colegas de apartamento, a intimidade vai desaparecer completamente. Ele vai começar a buscar fora de casa aquilo que ele não está mais sentindo com você. E não estou falando necessariamente de sexo, estou falando de emoção, de adrenalina, de sentir-se vivo, de sentir-se desafiado, de sentir aquele frio na barriga. E quando ele encontrar uma mulher que desperte isso nele, e ele vai encontrar, porque homens não ficam sozinhos por muito tempo, principalmente quando estão nessa fase de vazio emocional. Quando ele encontrar essa mulher, você vai perder ele, e não vai ser uma perda temporária. Não vai ser uma crise de meia-idade que passa, vai ser uma perda definitiva, porque ele vai transferir toda a energia emocional dele para essa nova pessoa. E você vai ficar ali assistindo ele construir com outra mulher exatamente o que você sonhou ter com ele. E sabe o que é mais doloroso nisso tudo? Você vai ver ele fazendo por essa outra mulher tudo aquilo que você implorou que ele fizesse por você. Você vai ver ele levando ela para jantar, você vai ver ele postando fotos com ela nas redes sociais, você vai ver ele apresentando ela para a família, você vai ver ele sorrindo daquele jeito que ele não sorria mais com você, você vai ver ele apaixonado, envolvido, presente, e você vai se perguntar por que com ela sim e comigo não. O que ela tem que eu não tenho? E a resposta vai te destruir, porque não é sobre o que ela tem, é sobre o que ela faz, é sobre como ela se posiciona, é sobre como ela desperta nele aquilo que você deixou de despertar. Não porque você não é capaz, mas porque ninguém nunca te ensinou como fazer isso. Agora imagina que além de perder ele,
além de ver ele feliz com outra pessoa, você também perde a sua autoestima, você perde a sua confiança, você começa a se sentir velha, ultrapassada, substituível. Você começa a acreditar que realmente o problema está em você, que você não é mais desejável, que você não é mais interessante. E o seu tempo passou, e isso, minha querida, é uma sentença de morte emocional, porque quando uma mulher perde a conexão com o próprio poder feminino, quando ela para de se ver como valiosa, como desejável e como alguém que merece ser conquistada todos os dias, ela murcha, ela se apaga, ela vira uma sombra de quem ela realmente é, e eu não vou permitir que isso aconteça com você. Não hoje, não depois de tudo que você vai aprender aqui comigo. Porque a verdade que ninguém te conta é que você tem todo o poder nessa situação, você tem todas as ferramentas necessárias para reverter completamente esse quadro, para fazer ele voltar a te olhar com aquele desejo, para fazer ele sentir um medo genuíno de te perder, para fazer ele perceber que você não é uma opção, você é a escolha. E isso não tem nada a ver com manipulação barata, tem a ver com entender psicologia masculina profunda, tem a ver com entender como funciona o cérebro dele, tem a ver com despertar nele emoções que estão adormecidas e que, quando acordam, transformam completamente a dinâmica do relacionamento. E olha, eu preciso que você faça uma coisa agora, antes de continuar. Se você está assistindo isso e está sentindo que eu estou falando diretamente com você, se você está sentindo que cada palavra que eu digo está tocando na sua ferida, eu preciso que você se inscreva nesse canal agora. Aperta esse botão de inscrição, porque o conteúdo que eu trago aqui não é aquela bobagem superficial que você encontra por aí, não é frase de autoajuda vazia, é conteúdo baseado em neurociência, em psicologia comportamental, em anos de experiência clínica, atendendo casais, atendendo mulheres exatamente na sua situação. E eu preciso que você esteja aqui comigo toda semana recebendo essas informações que vão te empoderar, que vão te dar ferramentas reais para você transformar não só o seu relacionamento, mas a sua vida como um todo. Então vai lá e se inscreve agora e já aproveita e deixa um comentário aqui embaixo me contando qual é a sua maior dificuldade no relacionamento agora, qual é o seu maior medo, porque quando você escreve, você já começa um processo de transformação e, além disso, eu leio todos os comentários e muitas vezes eu trago conteúdos específicos baseados no que vocês me contam. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa seu comentário que eu quero muito saber da sua história. Agora vamos ao que realmente interessa. Vamos falar sobre como despertar o medo nele, mas o medo certo, aquele medo que gera atração, que gera desejo, que gera obsessão, e não aquele medo tóxico que destrói relacionamentos. Porque existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas, e se você não entender essa diferença, você pode acabar sabotando tudo. Então, presta muita atenção, o medo que você quer despertar nele não é o medo de você dar um escândalo, não é o medo de você fazer uma cena de ciúmes, não é o medo de você ameaçar ir embora todo dia. Isso é drama, isso é instabilidade emocional. E isso afasta qualquer homem que presta. O medo que você quer despertar é o medo de te perder para você mesma. Deixa eu explicar melhor isso, porque é sutil, mas é poderosíssimo. Quando um homem percebe que você tem uma vida própria, que você tem objetivos próprios, que você tem uma energia que não depende dele, que você está bem com ele ou sem ele, que você se valoriza, que você se respeita, que você não aceita migalhas, que você não fica mendigando atenção, isso desperta nele um alerta primitivo. O cérebro dele entende que você é um recurso valioso, que pode ser perdido, e recursos valiosos ativam o sistema de recompensa dele, ativam a dopamina, ativam aquela vontade de conquistar, de manter, de proteger. E isso, minha querida, não tem nada a ver com joguinho,
tem a ver com você genuinamente se reconectar com o seu próprio valor, com o seu próprio poder, com a mulher incrível que você é e que talvez você tenha esquecido no meio de tanto cuidar dos outros e tão pouco cuidar de você. Então a primeira coisa que você precisa fazer, e eu quero que você comece a fazer isso hoje mesmo, não amanhã, não semana que vem, hoje, é recuperar a sua própria vida. E quando eu digo recuperar a sua própria vida, eu não estou falando para você sair por aí dando em cima de outros homens para fazer ciúmes. Eu não estou falando para você fingir que está ocupada quando não está. Eu estou falando de você genuinamente voltar a investir em você. Nos seus sonhos, nos seus objetivos, nas suas paixões, naquilo que te faz sentir viva e que você abandonou quando entrou nesse relacionamento. Quantas coisas você deixou de fazer porque ele não gostava, porque ele não se interessava, porque você achou que precisava se adaptar completamente à vida dele? Pensa comigo. Você tinha amigas que você adorava e parou de ver porque ele não gostava delas ou porque você achou que precisava estar sempre disponível para ele. Você tinha hobbies, atividades que te davam prazer e você abandonou tudo porque achou que ser uma boa companheira era abrir mão de tudo por ele. Você tinha sonhos profissionais, projetos pessoais que ficaram engavetados porque você colocou a vida dele, a carreira dele, os sonhos dele na frente dos seus. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você cometeu o erro que a maioria das mulheres comete, você se anulou. E homens não se apaixonam por mulheres que se anulam. Homens se apaixonam por mulheres que brilham, que têm luz própria e que têm uma energia vibrante que os atrai como um imã. Então, a partir de hoje, você vai começar a reconstruir a sua vida, você vai resgatar aquelas amizades, você vai voltar para aquela aula de dança que você adorava, você vai retomar aquele projeto profissional que estava engavetado, você vai investir em você, no seu corpo, na sua mente, na sua aparência, não para ele, mas para você. Porque quando você se sente bem consigo mesma, quando você se sente bonita, confiante, realizada, isso transpira, isso se irradia e os homens sentem isso a quilômetros de distância. O cérebro masculino é programado para perceber mulheres que estão no seu auge, estão vibrando alto. E quando você começa a vibrar alto de novo, quando você para de está disponível 24 horas por dia porque você está ocupada vivendo a sua própria vida, algo mágico acontece, ele percebe, o cérebro primitivo dele acende um alerta vermelho dizendo: atenção, você está perdendo ela. Ela não precisa mais de você, ela está bem sem você. E isso desperta nele uma urgência, uma necessidade de reconquistar o espaço que ele estava perdendo. Eu sei o que você está pensando, Ana Beatriz, mas se eu fizer isso, ele não vai achar que eu não me importo mais com ele? Ele não vai se afastar ainda mais? E eu te respondo com toda a segurança de quem já viu isso funcionar centenas de vezes: não, ele não vai se afastar, pelo contrário, ele vai se aproximar, porque você está fazendo exatamente o oposto do que todas as outras mulheres fazem. Você não está correndo atrás, você não está cobrando, você não está sufocando, você está simplesmente vivendo a sua vida de forma plena e isso é irresistivelmente atraente, isso mexe com o ego masculino de uma forma que nenhuma cobrança, nenhuma conversa séria, nenhuma lágrima consegue fazer. Mas atenção, isso precisa ser genuíno, você não pode fingir que está bem, você não pode fingir que está ocupada, você precisa realmente estar bem, realmente estar ocupada com coisas que te fazem feliz, porque os homens têm um radar muito apurado para a falsidade. Eles percebem quando você está fazendo algo só para chamar a atenção deles e isso não funciona. O que funciona é quando você genuinamente se reconecta com quem você é, com a mulher poderosa que você sempre foi e que talvez tenha ficado escondida debaixo de camadas e camadas de abnegação, de sacrifício. De colocar todo mundo na frente de você. Agora vamos para a segunda coisa que você precisa entender
e aplicar. Você precisa parar de emocionalmente disponível o tempo todo. E olha, isso não significa que você vai virar uma pessoa fria, que você vai ignorar ele, que você vai ser grossa. Nada disso significa que você vai ter uma vida emocional própria, que não gira em torno dele. Sabe aquela mulher que quando o homem chega em casa, ela para tudo o que está fazendo para dar atenção total para ele, e quando ele manda mensagem, ela responde na hora, que quando ele quer conversar, ela larga tudo para ouvir. Que o humor dela depende completamente do humor dele. Que se ele tá bem, ela tá bem, e se ele tá mal, ela tá péssima. Essa mulher não desperta paixão. Essa mulher não desperta desejo. Essa mulher se torna invisível porque ela não tem uma existência emocional independente. Então você precisa criar o que eu chamo de espaço emocional saudável. Você precisa ter os seus próprios interesses, as suas próprias preocupações, os seus próprios desafios que não envolvem ele. Quando ele chegar em casa e começar a falar sobre o dia dele, você ouve, você interage, mas você também fala sobre o seu dia, sobre os seus projetos, sobre as coisas interessantes que estão acontecendo na sua vida. E não aquelas coisas domésticas, chatas, tipo que você cozinhou ou que roupa você lavou. Estou falando de coisas reais, de conversas estimulantes sobre o seu trabalho, sobre aquele curso que você está fazendo, sobre aquele projeto pessoal que você está desenvolvendo, sobre aquele livro incrível que você está lendo, sobre aquela experiência nova que você teve. Quando você faz isso, quando você traz conteúdo próprio para a relação, você para de ser aquela mulher previsível que só fala sobre a casa, os filhos e o relacionamento, e você se torna uma mulher interessante de novo. Uma mulher que tem coisas a dizer, que tem opiniões próprias, que tem uma vida mental rica e estimulante. E isso, minha querida, é extremamente sedutor. Os homens não admitem, mas eles se entediam facilmente. Eles precisam de estímulo mental. Eles precisam sentir que estão com uma mulher que os desafia intelectualmente, que os surpreende, que tem profundidade. E quando você se torna essa mulher de novo, quando você sai daquela posição de mulher que só existe em função dele, você desperta nele um interesse renovado, uma curiosidade, uma vontade de te conhecer de novo. E tem mais quando você não está emocionalmente disponível o tempo todo, quando você não deixa ele despejar todos os problemas dele em você a qualquer hora, como se você fosse uma lixeira emocional. Quando você estabelece limites saudáveis, você está ensinando ele a te respeitar. Você está mostrando que o seu tempo é valioso, que a sua energia é preciosa, que você não é um recurso ilimitado que ele pode usar e abusar quando quiser. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio, isso é inteligência emocional, isso é entender que para você poder cuidar de alguém, você precisa primeiro estar bem, precisa estar com o seu copo cheio e não vazio. Então, da próxima vez que ele chegar em casa reclamando do trabalho, você ouve por alguns minutos, mas depois você muda de assunto, você fala sobre algo positivo, você não deixa que a energia negativa dele contamine você. Você mantém a sua vibração alta. E sabe o que acontece? Ele percebe que você não é mais aquela mulher que absorve todos os problemas dele, que entra em parafuso junto com ele, que fica ansiosa junto com ele. Você é uma mulher que tem a sua própria estabilidade emocional e isso é incrivelmente atraente porque os homens, no fundo, querem uma mulher que seja o porto seguro deles, mas não no sentido de ser a terapeuta deles. No sentido de ser alguém que tem uma energia tão boa, tão positiva, tão estável, que quando eles estão perto dessa mulher, eles se sentem melhor, eles se sentem em paz, eles se sentem em casa. Agora vamos para uma terceira coisa fundamental que você precisa começar a fazer. Você precisa resgatar a sua sensualidade,
a sua feminilidade, aquele lado sedutor que toda mulher tem, mas que muitas deixam morrer depois de anos de relacionamento. E olha, eu não estou falando de você virar uma boneca sexual, não estou falando de você fazer coisas que te deixam desconfortável. Estou falando de você se reconectar com a sua essência feminina, com aquela energia sensual que é natural da mulher, mas que a gente vai reprimindo, vai escondendo, vai deixando de lado, porque a vida vai ficando corrida, porque a gente vai priorizando outras coisas, porque a gente acha que isso não é mais importante. Mas deixa eu te contar um segredo. A sensualidade feminina é uma das forças mais poderosas que existem. Quando uma mulher está conectada com a sua sensualidade, quando ela se move de forma feminina, quando ela se veste de forma que a faz sentir bonita e desejável, quando ela cuida do corpo dela, não por obrigação, mas por prazer, quando ela se permite sentir prazer, isso emana dela de uma forma que é impossível de ignorar. Os homens sentem isso. O cérebro masculino é extremamente visual e extremamente sensível a sinais de feminilidade, de sensualidade, de disponibilidade sexual, mas não aquela disponibilidade barata. Aquela disponibilidade que vem de uma mulher que se valoriza, que sabe o próprio valor, que oferece algo precioso e não algo descartável. Então você vai começar a cuidar de você de uma forma diferente, você vai investir em roupas que te fazem sentir bonita, mesmo que seja para ficar em casa, você vai cuidar da sua pele, do seu cabelo, do seu corpo, não porque você precisa parecer uma modelo de revista, mas porque quando você se sente bonita, quando você se sente bem no seu próprio corpo, isso muda completamente a sua energia, você anda diferente, você fala diferente, você se comporta diferente e os homens percebem isso imediatamente. Eles podem não saber explicar o que mudou, mas eles sentem que tem algo diferente em você. Algo o que os atraia, algo que desperta o desejo que estava adormecido. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar sobre isso. A sensualidade verdadeira não tem idade. Aliás, as mulheres maduras têm uma sensualidade muito mais poderosa do que as meninas jovens, porque vem de um lugar de autoconhecimento, de aceitação, de confiança. A mulher madura sabe o que quer, sabe o que gosta, não tem vergonha do próprio corpo, não fica se comparando com padrões impossíveis. Ela simplesmente é, e esse simplesmente ser é extremamente sedutor. Então para de achar que porque você tem 40, 50, 60 anos, você não pode mais ser sensual. Isso é uma mentira que a sociedade te contou. A verdade é que você está no seu auge, você tem uma profundidade, uma intensidade que você não tinha aos 20 anos, e se você se permitir acessar isso, se você se permitir ser essa mulher sensual, confiante, dona de si, você vai ver o efeito que isso tem, não só no seu marido, mas em todos os homens ao seu redor. Agora presta atenção, porque eu vou te contar algo que vai parecer contraditório, mas que é fundamental. Ao mesmo tempo que você está fazendo tudo isso, ao mesmo tempo que você está resgatando a sua vida, a sua independência emocional, a sua sensualidade, você também precisa criar momentos de conexão genuína com ele, mas conexão do jeito certo, não aquela conexão sufocante, não aquela conexão carente. Estou falando de momentos de qualidade, onde vocês dois estão realmente presentes, realmente conectados, e isso é algo que a maioria dos casais perde com o tempo. Vocês estão juntos fisicamente, mas cada um está no seu celular, cada um está na sua cabeça, cada um está vivendo vidas paralelas dentro da mesma casa. Então você vai criar momentos intencionais de conexão. Pode ser um jantar onde vocês realmente conversam, onde vocês desligam os celulares e olham nos olhos um do outro.
pode ser uma caminhada juntos no final de semana, pode ser assistir um filme que vocês dois gostem e depois comentar sobre ele, pode ser cozinhar algo juntos, pode ser qualquer coisa, mas tem que ser intencional. Tem que ser algo onde vocês dois estão realmente presentes, realmente se vendo, realmente se ouvindo. E nesses momentos, você não vai falar sobre problemas, não vai cobrar, não vai reclamar. Você vai simplesmente estar ali, presente, leve, divertida, mostrando para ele o quanto é bom estar com você. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque você está criando uma associação positiva. O cérebro dele está registrando que quando ele está com você, ele se sente bem, ele se diverte, ele relaxa, ele não é cobrado, ele não é criticado, ele simplesmente é aceito. E isso é algo que os homens procuram desesperadamente, mas raramente encontram. A maioria das mulheres, quando está com o marido, está sempre apontando o que ele fez errado, o que ele deixou de fazer, o que ele precisa melhorar, e isso cria uma associação negativa. O cérebro dele começa a associar a presença dela com cobrança, com crítica, com tensão, e aí ele foge, ele se afasta, ele busca lugares onde ele não se sinta julgado. Mas quando você cria esses momentos positivos, quando você mostra para ele que estar com você é leve, é gostoso, é prazeroso, você está programando o cérebro dele de forma positiva, você está fazendo ele associar sua presença com bem-estar, com prazer, com felicidade, e isso é viciante. E isso faz ele querer estar cada vez mais perto de você. Isso desperta nele aquela vontade de te agradar, de te conquistar, de fazer você feliz, porque ele percebe que você é a fonte de sensações boas na vida dele. Agora eu vou te contar algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente essencial. Você precisa parar de ter medo de perdê-lo. Eu sei que parece contraditório, porque eu passei esse tempo todo falando sobre despertar o medo nele. Mas a verdade é que para você conseguir fazer isso, você precisa primeiro perder o seu próprio medo. Você precisa chegar num lugar interno onde você genuinamente sabe que se ele for embora, você vai ficar bem, que você não precisa dele para ser feliz, que você escolhe estar com ele, mas não por dependência, e sim por desejo, por vontade, porque a vida com ele é melhor do que a vida sem ele, mas não porque a vida sem ele seria impossível. E eu sei que isso assusta. Eu sei que você está pensando, mas Ana Beatriz, se eu perder o medo de perdê-lo, eu não vou me esforçar mais, eu não vou lutar pelo relacionamento. E eu te digo que é exatamente o contrário. Quando você perde o medo de perdê-lo, você para de agir de forma desesperada. Você para de se agarrar. Você para de sufocar. Você para de fazer todas aquelas coisas que, na verdade, afastam ele. E você começa a agir de um lugar de poder, de um lugar de escolha, de um lugar de abundância, e isso muda completamente a energia do relacionamento. Você para de ser a mulher que tem medo de ser abandonada e você se torna a mulher que pode escolher ficar ou ir embora. E essa mudança de postura é sentida por ele de forma visceral. O cérebro masculino é programado para perceber status, para perceber valor, e quando você age com medo, quando você age de forma carente, quando você age como se ele fosse a sua única opção, você está sinalizando baixo valor, você está dizendo para o cérebro primitivo dele que você é alguém que não tem outras opções, que não é desejada por outros, que está desesperada para manter ele. E isso não desperta desejo, isso desperta desprezo, pode ser inconsciente, ele pode nem perceber que é isso que ele está sentindo, mas é isso que acontece no nível neurológico dele. Agora, quando você age sem medo, quando você age
como alguém que sabe o próprio valor, que tem opções, que está bem consigo mesma, você está sinalizando alto valor e isso ativa o sistema de recompensa dele, isso faz ele te ver como um prêmio, como algo valioso que ele precisa conquistar e manter. Então, como você faz para perder esse medo? Você faz exatamente o que eu te ensinei até agora, você reconstrói a sua vida de forma que ela não dependa dele, você cultiva amizades, hobbies, projetos profissionais, você cuida de você, você se torna uma mulher tão completa, tão realizada, tão feliz consigo mesma que a presença dele na sua vida é um bônus maravilhoso, mas não uma necessidade vital. E quando você chega nesse lugar, quando você realmente incorpora essa energia, você se torna irresistível, porque você está emanando aquilo que é mais atraente para o cérebro masculino: independência, confiança, valor próprio. E olha, até uma coisa que eu preciso te alertar. Quando você começar a fazer essas mudanças, quando você começar a se comportar de forma diferente, é muito provável que ele estranhe no começo, é muito provável que ele até teste você, que ele tente te trazer de volta para aquele lugar de antes, onde você era previsível, onde você estava sempre disponível, onde você girava em torno dele. Ele pode ficar confuso, pode até ficar um pouco irritado, porque você não está mais respondendo aos padrões antigos. E isso é normal, isso faz parte do processo. Você está mudando a dinâmica. E toda mudança gera existência no começo. Mas você não pode fraquejar, você não pode voltar atrás, porque se você voltar, se você ceder, você vai ensinar para ele que aquilo foi só uma fase, que você continua sendo a mesma mulher de antes e tudo volta a ser como era, então você precisa ser consistente, você precisa manter essas mudanças mesmo quando for difícil, mesmo quando ele testar. Mesmo quando você sentir vontade de voltar para os padrões antigos, porque é confortável, é conhecido, mas você precisa resistir, porque do outro lado dessa resistência está a transformação completa do relacionamento de vocês. E sabe o que vai acontecer depois desse período inicial de estranhamento? Ele vai começar a perceber que você mudou de verdade, que você não está fazendo joguinho, que você genuinamente se tornou uma mulher diferente, mais forte, mais confiante, mais independente, e isso vai despertar nele uma curiosidade, uma vontade de te conhecer de novo, de reconquistar você. E é aí que a mágica acontece, é aí que você vai ver ele voltando a te procurar, voltando a demonstrar interesse, voltando a te olhar com aquele brilho no olhar, voltando a te desejar, porque você não é mais aquela mulher que ele tinha como garantida, você é uma mulher nova, interessante, desafiadora, e o cérebro dele responde a isso de forma automática. Agora eu vou te ensinar uma técnica muito poderosa que tem a ver com comunicação e que pode mudar completamente a forma como ele te vê. Você precisa aprender a usar o que eu chamo de comunicação estratégica. A maioria das mulheres, quando quer algo do marido, ela pede, ela cobra, ela reclama, e isso não funciona, isso só cria resistência, isso só faz ele se fechar ainda mais. Então você vai fazer diferente, você vai usar uma comunicação que ativa o desejo dele de te agradar sem que você precise pedir. Como você faz isso? Primeiro, você para de reclamar do que ele não faz e você começa a elogiar, a reconhecer, a valorizar tudo que ele faz, de bom por menor que seja. O cérebro masculino funciona muito por reforço positivo. Quando você reconhece algo que ele fez bem, quando você demonstra que aquilo te deixou feliz, o cérebro dele libera dopamina e ele vai querer repetir aquele comportamento para receber mais daquela sensação boa. Então, se ele fez algo legal, por menor que seja, você reconhece, você agradece, você mostra que aquilo foi importante para você. Segundo, quando você quer que ele faça algo, você não pede de forma direta, você não cobra.
Você planta a semente e deixa ele achar que foi ideia dele. Por exemplo, se você quer que ele te leve para jantar fora, você não fala, nossa, a gente nunca sai mais, você nunca me leva para jantar, isso é cobrança, isso gera resistência. Ao invés disso, você comenta de forma leve, nossa, passei na frente daquele restaurante hoje, lembrei daquela vez que a gente foi lá, foi tão gostoso, e aí você muda de assunto, você plantou a semente, você ativou a memória positiva dele, e é muito provável que em alguns dias ele te convide para ir naquele restaurante achando que foi ideia dele, e você não fala finalmente, você não fala eu tinha falado, você simplesmente aceita e demonstra felicidade. Terceiro, você usa o poder do silêncio. Tem momentos em que falar demais, explicar demais, justificar demais só enfraquece a sua posição. Tem momentos em que o silêncio é muito mais poderoso quando você simplesmente não reage, quando você não entra no jogo, quando você mantém a sua postura tranquila e confiante sem precisar explicar nada. Isso gera um desconforto nele, isso faz ele pensar, isso faz ele se questionar e muitas vezes é nesse silêncio que ele chega às conclusões que você queria que ele chegasse sem que você precise falar nada. Quarto, você aprende a dizer não. Parece simples, mas a maioria das mulheres tem uma dificuldade enorme de dizer não para o marido. Ela acha que precisa estar sempre disposta, sempre dizendo sim para tudo, e isso te torna invisível, isso faz você perder o respeito dele. Então você começa a dizer não quando você realmente não quer fazer algo, não de forma agressiva. Não de forma que cria conflito, mas de forma firme e tranquila. Se ele quer sexo e você não está afim, você diz não, amor, hoje não estou afim, vamos deixar para outro dia. Se ele quer que você faça algo que você não quer fazer, você diz não, dessa vez não vai dar, e você não se justifica excessivamente, você simplesmente coloca o seu limite e mantém. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque quando você diz não, quando você estabelece limites, você está mostrando que você se respeita, que você tem vontade própria, que você não é uma extensão dele, e isso desperta respeito, isso desperta desejo, porque você não é mais aquela mulher que ele pode ter quando quiser, do jeito que quiser. Você é uma mulher que tem agência sobre a própria vida, sobre o próprio corpo, sobre as próprias escolhas, e isso é extremamente atraente. Claro que você não vai ficar dizendo não para tudo, isso seria infantil, seria birra, mas você vai dizer não quando for genuíno, quando realmente não for algo que você quer fazer, e você vai perceber que, paradoxalmente, quando você começa a dizer não algumas vezes, quando você diz sim, é muito mais valorizado, é muito mais desejado, porque ele sabe que não é garantido. Agora eu quero falar sobre algo que é muito importante e que muitas mulheres negligenciam: a importância de você manter um ar de mistério, de imprevisibilidade. Um dos maiores erros que as mulheres cometem em relacionamentos longos é que elas se tornam completamente o que você vai dizer, o que você vai fazer, como você vai reagir em cada situação. E isso mata o desejo, isso mata a paixão, porque não tem mais surpresa, não tem mais descoberta, não tem mais aquela sensação de que ele está conhecendo você, de que sempre tem algo novo para descobrir. Então você precisa cultivar o mistério, você precisa ser um pouco imprevisível. Isso não significa que você vai ser instável emocionalmente, não significa que você vai ficar mudando de humor sem motivo, significa que você vai fazer coisas que ele não espera, vai surpreendê-lo de formas positivas. Pode ser você mudar o visual de repente, pode ser você mudar o visual, pode ser você ter uma reação diferente
do esperado em alguma situação, pode ser você simplesmente não contar tudo, não explicar tudo, deixar algumas coisas no ar. Os homens são caçadores por natureza, o cérebro deles é programado para buscar, para conquistar, para desvendar mistérios, e quando você se torna um livro aberto, quando você conta tudo, explica tudo, quando você é completamente previsível, você tira dele o prazer da caça, o prazer da descoberta. Então você mantém algumas coisas só para você. Você não precisa contar cada detalhe do seu dia. Você não precisa explicar cada pensamento que passa pela sua cabeça. Você mantém um espaço interno que é só seu. E isso é saudável, isso é necessário e isso desperta nele uma curiosidade, uma vontade de te conhecer mais, de entender o que está se passando na sua cabeça. E tem outra coisa importante, você precisa cuidar da sua energia sexual, da sua libido, porque por mais que o relacionamento tenha muitos outros aspectos, a conexão sexual é fundamental. E quando essa conexão morre, quando o sexo vira obrigação, ou simplesmente deixa de existir, o relacionamento é em sério perigo. Então você precisa manter a sua energia sexual viva. Você precisa se permitir sentir desejo, se permitir ter fantasias, se permitir ser uma mulher sexual, e isso começa com você. Começa com você se tocar, se conhecer, se permitir sentir prazer sozinha. Muitas mulheres acham que isso é errado, acham que se elas se masturbarem estão traindo o marido ou estão fazendo algo sujo, e isso é um absurdo. A sua sexualidade é sua, ela não pertence a ele, ela pertence a você. E quando você cultiva a sua própria energia sexual, quando você se mantém conectada com o seu prazer, isso transborda para o relacionamento, você fica mais sensual, mais receptiva, mais presente durante o sexo, e isso muda completamente a dinâmica sexual entre vocês. E olha aí, eu vou te falar uma coisa que pode chocar algumas pessoas, mas que é a verdade. Você não precisa fazer sexo toda vez que ele quer. Você não é obrigado a isso. O seu corpo é seu. E você decide quando e como você quer ser tocada. Mas, ao mesmo tempo, quando você decide fazer sexo, quando você escolhe se entregar, você precisa estar realmente presente, realmente envolvida. Não pode ser aquele sexo mecânico, aquele sexo onde você está pensando na lista de compras, onde você só quer que acabe logo, porque isso é pior do que não fazer. Isso cria uma memória negativa no cérebro dele. Isso faz ele associar sexo com você com algo chato, sem graça, obrigatório. Então, quando você fizer sexo com ele, você está realmente ali, você se permite sentir prazer, você se permite gemer, se expressar, você mostra que você está gostando, que você deseja aquilo. Isso é extremamente excitante para ele. O maior tesão de um homem é saber que a mulher dele está sentindo prazer, que ela está desejando aquilo tanto quanto ele. Então você se liberta das suas travações, dos seus medos, das suas vergonhas, e você se permite ser uma mulher sexual plena, e isso vai transformar completamente a vida sexual de vocês. E tem mais uma coisa sobre sexo que eu preciso te contar. Você não pode usar sexo como moeda de troca, você não pode usar sexo para manipular, para conseguir coisas, para punir. Isso é extremamente destrutivo para o relacionamento. Sexo precisa ser algo que acontece porque vocês dois querem, porque existe desejo mútuo, porque existe conexão. E não porque você está usando aquilo para conseguir algo, para castigar ele por algo que ele fez. Quando você faz isso, quando você transforma sexo em instrumento de manipulação, você está matando qualquer possibilidade de intimidade real. Você está criando um jogo de poder que no final das contas todo mundo perde. Então, sexo é algo sagrado, algo que conecta vocês de uma forma profunda, e você trata isso com respeito, você não usa isso como arma, você simplesmente permite que isso flua naturalmente quando existe
desejo de ambas as partes. E quando não existe, você não força, você não finge. Você simplesmente espera o momento certo. E enquanto isso, você cuida da sua própria energia sexual para que quando o momento chegar, você esteja pronta, você esteja disponível, você esteja presente. Agora eu vou te falar sobre algo que talvez seja o mais importante de tudo que eu disse até agora. Você precisa trabalhar a sua autoestima. Você precisa realmente acreditar que você é valiosa, que você é desejável, que você merece ser amada, ser respeitada, ser conquistada todos os dias, porque se você não acredita nisso, se lá no fundo você acha que não é boa o suficiente, que ele está fazendo um favor de estar com você, que você tem sorte de ter ele. Nada do que eu te ensinei vai funcionar porque vai faltar autenticidade, vai faltar convicção, vai faltar aquela energia de quem realmente sabe, o próprio valor. E eu sei que isso não é fácil, eu sei que a sociedade passa a vida inteira te dizendo que você não é boa o suficiente, que você precisa ser mais magra, mais jovem, mais isso, mais aquilo. Eu sei que talvez você tenha crescido numa família onde não te valorizaram, onde te fizeram sentir que você não era importante. Eu sei que talvez você tenha passado por relacionamentos anteriores onde foi maltratada, onde foi traída, onde foi desvalorizada, e tudo isso deixa marcas, tudo isso cria feridas na autoestima. Mas eu estou aqui para te dizer que você pode curar essas feridas, você pode reconstruir sua autoestima, você pode voltar a se ver como a mulher incrível que você é. E como você faz isso? Você começa pequeno, você começa olhando no espelho todo dia e falando algo positivo sobre você mesma. Pode parecer bobo, pode parecer que não funciona, mas o cérebro acredita no que você repete para ele. Se você passa o dia inteiro se criticando, se diminuindo, se comparando com outras mulheres, o seu cérebro vai acreditar que você não tem valor. Mas se você começa a mudar esse discurso interno, se você começa a se tratar com gentileza, com respeito, com amor, o seu cérebro vai começar a acreditar nisso também, e aos poucos a sua autoestima vai se reconstruindo. Você também precisa parar de se comparar com outras mulheres. Cada mulher é única, cada mulher tem a sua beleza, o seu valor, o seu brilho próprio, e quando você fica se comparando, você está desperdiçando energia, você está se colocando numa competição que não existe. O homem que está com você escolheu você, ele não escolheu aquela atriz da televisão, ele não escolheu aquela modelo do Instagram, ele escolheu você com todas as suas características, com todas as suas imperfeições, e se ele não te valoriza, se ele não te respeita, o problema não é você, o problema é ele que não soube reconhecer o tesouro que tem. E olha, isso me leva a um ponto muito importante que eu preciso deixar claro. Tudo que eu te ensinei hoje funciona quando você está num relacionamento com um homem que tem estrutura emocional, com um homem que é capaz de amar, de se conectar, de valorizar uma mulher. Se você está com um narcisista, se você está com um psicopata, se você está com um homem que tem transtornos graves de personalidade, nada disso vai funcionar, porque essas pessoas não são capazes de ter relacionamentos saudáveis. Elas não são capazes de amar de verdade. E você não vai mudar isso. Você não vai curar ele, você não vai ser exceção. Então, antes de aplicar tudo que eu te ensinei, você precisa ter certeza de que você está lutando por um relacionamento que vale a pena, por um homem que te respeita, que te valoriza, mesmo que nesse momento ele esteja distante. Mesmo que nesse momento o relacionamento esteja em crise, mas se você está com alguém que te maltrata, que te desrespeita, que te trai repetidamente, que te diminui, que te faz sentir louca, que manipula, que mente compulsivamente, aí, minha querida, o melhor que você faz é ir embora. É se valorizar o suficiente para entender que você merece coisa melhor e que ficar insistindo num relacionamento tóxico só vai te destruir. Mas se você está num relacionamento bom, que só está passando por uma fase difícil, se você está com um homem bom que só está distante, que só está perdido, que só precisa ser relembrado,
do tesouro que ele tem, aí sim tudo que eu te ensinei vai funcionar como mágica. Você vai ver a transformação acontecer, você vai ver ele voltando a te olhar com aquele brilho, voltando a te procurar, voltando a te valorizar, e vocês vão reconstruir o relacionamento de vocês numa base muito mais sólida, muito mais saudável, muito mais equilibrada. E sabe por quê? Porque você não vai estar mais naquela posição de inferioridade, você não vai estar mais mendigando atenção, mendigando amor, você vai estar numa posição de igualdade, de poder, de escolha, e quando dois adultos se relacionam de igual para igual, quando ninguém está numa posição de superioridade ou inferioridade, quando existe respeito mútuo, admiração mútua, desejo mútuo, aí sim você tem um relacionamento de verdade. Um relacionamento que nutre, que faz crescer, que faz bem para os dois. Então, recapitulando tudo que eu te ensinei hoje, porque eu sei que foi muita informação e eu quero ter certeza de que você entendeu os pontos principais. Primeiro, você precisa reconstruir a sua própria vida, você precisa parar de girar em torno dele e voltar a ter objetivos próprios, interesses próprios, amizades próprias. Você precisa se tornar uma mulher completa que não depende dele para ser feliz. Segundo, você precisa criar espaço emocional. Você precisa parar de estar disponível 24 horas por dia. Você precisa ter uma vida emocional própria que não gira em torno dele. Terceiro, você precisa resgatar a sua sensualidade, a sua feminilidade. Você precisa voltar a se sentir bonita, desejável, poderosa no seu próprio corpo. Quarto, você precisa criar momentos de conexão genuína com ele, momentos positivos, onde ele associa a sua presença com bem-estar, com prazer, com felicidade. Quinto, você precisa perder o medo de perdê-lo. Você precisa chegar num lugar interno onde você sabe que vai ficar bem com ele ou sem ele, e isso, paradoxalmente, é o que vai fazer ele ter medo de te perder. Sexto, você precisa usar a comunicação estratégica, parar de cobrar, de reclamar e começar a usar reforço positivo, a plantar sementes, a usar o poder do silêncio, a dizer não quando necessário. Sétimo, você precisa manter um ar de mistério, de imprevisibilidade. Você não pode ser completamente previsível, completamente um livro aberto, oitavo. Você precisa cuidar da sua energia sexual, da sua libido, você precisa se manter conectada com o seu prazer, com a sua sexualidade. E nono, talvez o mais importante de tudo, você precisa trabalhar a sua autoestima. Você precisa realmente acreditar que você é valiosa, que você é desejável, que você merece ser amada, porque se você não acredita nisso, nada do resto funciona. Tudo isso junto cria uma transformação completa não só no relacionamento, mas em você. Você se torna uma mulher diferente, mais forte, mais confiante, mais poderosa. E essa transformação é irreversível. Mesmo que por algum motivo esse relacionamento não dê certo, você não volta a ser aquela mulher insegura, carente, que se anula pelos outros. Você se torna uma mulher que sabe o próprio valor e que nunca mais aceita menos do que merece. E olha aí, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que pode parecer muito, eu sei que pode parecer difícil implementar tudo isso. Eu sei que você pode estar se sentindo sobrecarregada agora, pensando, meu Deus, como eu vou fazer tudo isso? Mas respira. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você começa com uma coisa, você escolhe uma das coisas que eu te ensinei e você começa a aplicar hoje mesmo. Pode ser simplesmente você ligar para aquela amiga que você não vê há meses e marcar um café. Pode ser você se inscrever naquela aula que você sempre quis fazer. Pode ser você comprar aquela roupa que te faz sentir bonita. Pode ser você olhar no espelho e falar algo positivo sobre você mesma. Você começa pequeno e aos poucos você vai incorporando as outras coisas, você vai vendo os resultados, você vai sentindo a diferença e isso vai te motivar a continuar
a ir mais fundo, a se transformar cada vez mais, e antes que você perceba, você vai estar completamente diferente. Você vai estar emanando uma energia completamente diferente. E ele vai perceber, o cérebro primitivo dele vai captar que algo mudou. Que você não é mais aquela mulher que ele tinha como garantida, e isso vai despertar nele tudo que estava adormecido, o desejo, a paixão, o medo de te reconquistar. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Isso não é manipulação, isso não é joguinho. Isso é você simplesmente se tornando a melhor versão de si mesma. Isso é você resgatando o seu poder feminino, o seu valor, a sua essência. E quando você faz isso, quando você brilha, é natural que as pessoas ao seu redor, incluindo ele, sejam atraídas por essa luz. Você não está enganando ninguém, você não está fingindo ser algo que não é. Você está simplesmente removendo todas as camadas de insegurança, de medo, de abnegação que estavam escondendo quem você realmente é. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Você vai perceber que, no final das contas, isso nunca foi sobre ele. Isso sempre foi sobre você se reencontrar, sobre você se valorizar, sobre você se amar. E quando você chega nesse lugar, quando você realmente se ama, se respeita, se valoriza, você atrai amor, você atrai respeito, você atrai pessoas que te valorizam porque você está emanando isso. Você está vibrando nessa frequência, e a lei da atração, que não é nenhuma bobagem esotérica, é pura física quântica, diz que você atrai aquilo que você emana. Então, se você está emanando carência, insegurança, medo, você atrai relacionamentos que refletem isso. Mas quando você começa a emanar confiança, amor próprio, você atrai relacionamentos que refletem isso também. E ou o seu relacionamento atual se transforma para se alinhar com essa nova energia, ou ele simplesmente não resiste e se acabar, por mais que doa no momento. É porque não era para ser. É porque você merece algo melhor, algo que esteja alinhado com quem você se tornou. E olha, eu vou te contar uma história real de uma paciente minha. Vou mudar o nome para preservar a privacidade dela. Vamos chamá-la de Mariana. A Mariana chegou no meu consultório há uns 2 anos completamente destruída. Ela tinha 52 anos, casada há 28 anos, 3 filhos já adultos. E o marido estava claramente se distanciando. Ele chegava cada vez mais tarde em casa, estava sempre no celular, não demonstrava mais nenhum interesse por ela, mal conversavam. O sexo tinha acabado há mais de 1 ano e ela estava desesperada. Ela tinha certeza de que ele estava tendo um caso. E sabe qual era a postura dela? Ela estava se humilhando. Ela checava o celular dele escondido, ela fazia cenas de ciúmes, ela chorava, ela implorava atenção. Ela tinha engordado bastante porque estava comendo compulsivamente, a ansiedade. Ela tinha parado de cuidar dela. Ela vivia de roupa velha sem se arrumar. Ela tinha abandonado completamente as amigas, os hobbies, tudo. A vida dela era só casa. Filhos que nem precisavam mais dela e um marido que não a queria mais, e ela estava numa espiral descendente terrível. A autoestima dela estava no chão, ela se achava velha, feia, sem valor. Ela tinha certeza de que iria trocar. Ela por uma mulher mais jovem. E eu sentei com ela e falei tudo o que eu tô te falando hoje. Eu disse: Mariana, você precisa parar de focar nele e começar a focar em você. Você precisa reconstruir a sua vida, resgatar quem você é, voltar a brilhar. E ela me olhou como se eu estivesse louca. Ela falou: Ana Beatriz, mas como eu vou fazer isso se eu tô perdendo meu marido? Se eu tô perdendo meu casamento de quase 30 anos? E eu disse: é exatamente por isso que você precisa fazer isso, porque do jeito que você está, se agarrando, se humilhando, você já perdeu ele. A única chance que você tem de reverter isso é você se soltar, é você reconstruir a sua vida
E se mesmo assim ele for embora, pelo menos você vai estar inteira, você vai estar bem consigo mesma. E ela aceitou, ela topou fazer o trabalho, foi difícil no começo, teve muita resistência, muito medo, muitas recaídas, mas ela persistiu. Ela começou a fazer terapia comigo semanalmente, ela começou a se cuidar de novo, entrou numa academia, começou a fazer aulas de dança, que era algo que ela adorava quando jovem, mas tinha abandonado, retomou contato com as amigas, começou a sair, começou a se vestir bem de novo, começou a cuidar da aparência, do cabelo, da pele. Ela emagreceu não porque estava fazendo dieta maluca, mas porque parou de comer ansiedade, porque estava se movimentando, porque estava feliz de novo. Ela voltou a estudar, fez um curso que ela sempre quis fazer, ela começou a ter vida própria de novo, ela parou de ficar esperando ele chegar, parou de ficar checando o celular dele, parou de fazer cenas, ela simplesmente começou a viver a vida dela e sabe o que aconteceu? Nos primeiros meses ele nem percebeu muito porque ele estava tão desconectado, tão distante, mas depois de uns 3 meses ele começou a perceber que tinha algo diferente, ele chegava em casa e ela não estava mais ali esperando ele. Ela estava saindo, ela estava com as amigas, ela estava na aula de dança, ela estava vivendo. Ele começou a perceber que ela estava diferente, mais bonita, mais feliz, mais leve, e isso começou a incomodá-lo. Ele começou a fazer perguntas: onde você estava, com quem você saiu, que roupa nova é essa? E ela respondia de forma leve, sem dar muita importância. Eu estava com as meninas, eu comprei porque gostei, nada de explicações longas, nada de se justificar. Ela simplesmente vivia a vida dela e isso começou a deixar ele louco. O cérebro primitivo dele começou a acender alertas. Peraí, o que está acontecendo? Onde está aquela mulher que estava sempre disponível, sempre esperando? Por mim, essa mulher nova é quem? E aí começou a transformação, ele começou a chegar mais cedo em casa, começou a querer saber mais sobre a vida dela, sobre o que ela estava fazendo, ele começou a fazer elogios, a perceber que ela estava bonita. Ele começou a demonstrar ciúmes das amigas dela, dos lugares que ela ia, ele começou a querer ir junto, a querer participar da vida dela, e ela muito sabiamente não facilitou tudo de uma vez. Ela manteve a postura, ela continuou vivendo a vida dela, sendo seletiva sobre quando ela estava disponível para ele e quando não estava. E sabe o que aconteceu depois de uns 6 meses desse processo? Ele chegou para ela um dia e disse que queria conversar. Ele disse que tinha percebido que estava perdendo ela, que tinha sido idiota, que tinha se distanciado, que tinha dado como garantido algo que não era, que tinha percebido o quanto ela era incrível, quanto ele tinha sorte de ter ela e que ele queria reconstruir o casamento deles, ele queria voltar a ser um casal de verdade, e ela não caiu nos braços dele imediatamente. Ela disse que precisava pensar, que precisava ver se era isso que ela realmente queria, porque ela tinha descoberto que ela era feliz sozinha também. E isso, essa postura dela de não se jogar imediatamente, de manter o valor dela, fez ele trabalhar ainda mais para reconquistar ela. Ele começou a levar ela para jantar, a planejar viagens, a fazer coisas que ele não fazia há anos, a demonstrar afeto, a buscar conexão, e aos poucos eles reconstruíram o relacionamento deles, mas numa base completamente diferente, numa base de respeito mútuo, de admiração mútua, onde ela não era mais aquela mulher que se anulava por ele. Ela era uma mulher completa que escolhia estar com ele. E hoje, 2 anos depois, eles estão melhores do que nunca. A Mariana me disse outro dia que o casamento deles hoje é melhor do que era no começo, que existe uma profundidade, uma conexão, um respeito que não existia antes e que ela nunca mais vai voltar a ser aquela mulher que se anula, que se diminui, que coloca o homem no centro da vida dela, porque ela aprendeu que quando ela brilha, quando ela está inteira, quando ela se valoriza, ela não só atrai amor, ela atrai o melhor tipo de amor, aquele amor
maduro, respeitoso, profundo que todo mundo merece. Então eu te pergunto, você está pronta para fazer essa transformação? Você está pronta para parar de ser a mulher que mendiga atenção e se tornar a mulher que é desejada, que é valorizada, que é conquistada todos os dias? Você está pronta para despertar o medo nele, não aquele medo tóxico, mas aquele medo saudável de te perder, aquele medo que faz ele perceber o tesouro que ele tem? Porque se você está pronta, se você realmente quer isso, você precisa começar hoje, não amanhã, não segunda-feira, hoje mesmo você escolhe uma coisa que eu te ensinei e você começa a aplicar. E olha aí, eu quero te fazer um convite, se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo até o final, é porque você realmente está comprometida com a sua transformação. Você realmente quer mudar a sua vida e eu quero te ajudar nessa jornada. Então se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos novos, porque eu posto conteúdo toda semana sobre relacionamentos, sobre psicologia masculina, sobre como você pode se tornar a melhor versão de si mesma. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual foi a parte desse vídeo que mais te impactou. Qual é a primeira coisa que você vai começar a fazer hoje mesmo para transformar o seu relacionamento? Eu leio todos os comentários e muitas vezes eu respondo pessoalmente. Além disso, os comentários me ajudam a entender o que vocês precisam e que vocês querem aprender. E eu crio conteúdos específicos baseados nisso. Então comenta aí, não tenha vergonha. Essa é uma comunidade de mulheres poderosas que estão se apoiando mutuamente nessa jornada de transformação. E se você quiser se aprofundar ainda mais, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, a aulas mais detalhadas, a um acompanhamento mais próximo, eu tenho programas específicos para isso. Você pode me seguir nas outras redes sociais, onde eu posto conteúdo diário, onde eu faço lives, onde eu respondo perguntas. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Vai lá, me segue, faz parte dessa comunidade, porque juntas nós somos mais fortes, juntas nós nos empoderamos, juntas nós nos transformamos. E olha, eu quero terminar esse vídeo te dizendo uma coisa muito importante. Você é incrível, você é valiosa, você é desejável, exatamente como você é agora, com a idade que você tem, com o corpo que você tem, com a história que você tem. Você não precisa ser perfeita para merecer amor, para merecer respeito, para merecer desejada. Você já merece tudo isso simplesmente por existir, simplesmente por ser quem você é. O que você precisa é reconhecer isso. É acreditar nisso, é viver a partir desse lugar de certeza do próprio valor. E quando você faz isso, quando você realmente incorpora isso, você não precisa mais despertar medo em ninguém, porque você naturalmente se torna irresistível, você naturalmente atrai pessoas que te valorizam, que te respeitam, que te desejam, porque você está emanando isso, você está vibrando nessa frequência. Isso, minha querida, é o verdadeiro poder feminino. Não é poder sobre os outros, é poder sobre si mesma. É a capacidade de você escolher quem você quer ser, como você quer viver, quem você quer ao seu lado. Então vai lá, começa hoje, escolhe uma coisa, uma coisinha pequena que você vai fazer diferente hoje, e amanhã você escolhe outra, e depois de amanhã outra, e daqui a alguns meses você vai olhar para trás e não vai acreditar na transformação que você fez. Você vai se olhar no espelho e vai ver uma mulher completamente diferente, mais forte, mais confiante, mais feliz. Você vai agradecer a si mesma por ter tido a coragem de começar, por ter tido a coragem de mudar, por ter tido a coragem de se valorizar. E lembra, eu estou aqui com você nessa jornada, toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo para te empoderar, para te ensinar, para te apoiar. Você não está sozinha. Tem milhares de mulheres assistindo esse vídeo agora que estão passando pela mesma coisa que você,
que estão sentindo as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas inseguranças e que estão se transformando junto com você. Então, se sente parte dessa comunidade, se sente acolhida, se sente apoiada, porque nós estamos todas juntas nessa. E olha só uma última coisa antes de eu terminar. Eu quero que você pare agora por um minuto, feche os olhos se você puder, respira fundo e visualiza a mulher que você quer ser, visualiza você confiante, feliz, radiante, visualiza o seu relacionamento transformado, visualiza ele te olhando com desejo, com admiração, com respeito, visualiza você se sentindo amada, valorizada, desejada, segura o quanto você pode dessa imagem, sente as emoções que vêm com ela, a alegria, a confiança, a paz, e agora abre os olhos e entende que essa mulher que você acabou de visualizar, ela não é uma fantasia, não é algo impossível, ela é você. É quem você realmente é por baixo de todas as camadas de medo, de insegurança, de dor. Ela está ali esperando você deixar ela sair, esperando você dar permissão para ela brilhar. E hoje você está dando essa permissão, hoje você está dizendo sim para essa mulher, sim para essa transformação, sim para uma vida melhor, para um relacionamento melhor, para uma versão melhor de você mesma. E isso é corajoso, isso é poderoso, isso é lindo. E eu estou tão orgulhosa de você por estar aqui, por ter assistido até o final, por estar disposta a fazer o trabalho, porque não é fácil, não é confortável, mas é necessário e vale muito a pena. Então vai lá, minha linda, vai brilhar, vai ser essa mulher incrível que você é, vai despertar o medo nele, vai fazer ele perceber o tesouro que ele tem e, se por acaso ele não perceber, se por acaso ele não for capaz de te valorizar, você vai estar tão bem consigo mesma, tão inteira, tão feliz, que você vai simplesmente seguir em frente e encontrar alguém que seja no mesmo nível que você. Alguém que mereça você, porque você, minha querida, merece o melhor. Merece ser amada, respeitada, desejada, valorizada todos os dias, e você não vai aceitar menos do que isso nunca mais. Um beijo enorme no seu coração, até o próximo vídeo, e lembra, você é poderosa, você é incrível, você é capaz de tudo o que você quiser. Basta você acreditar e agir. E te vejo semana que vem com mais conteúdo incrível para continuar essa transformação. Tchau, tchau.